Amém. Êxodo 17:8 diz: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram nas suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém. Irmãos, esse período aqui, Amaleque, né? Ou como conhecemos, os amalequitas. Os amalequitas foram aqueles mesmos que Saul deveria exterminar. Saul, logicamente, período bem depois de Moisés, mas Deus já estava dizendo, deixando claro, que haveria guerra dele o tempo todo contra Amaleque até exterminar. E essa intenção desse extermínio se deu no reinado de Saul. Porém, como já me foi participado até por irmãos da igreja que estudam, vê-se que lá no tempo de Saul, ele não somente, como ele diz, né, eu poupei os animais e poupei o rei. Não, porque depois vai se encontrando a Amalequita, inclusive no reinado de Davi, né? Quando o homem chega com a coroa de Saul para Davi, diz que teria matado Saul, que Saul pediu, porque os inimigos o estavam apertando, e Davi pergunta: de onde és tu? E o homem diz: sou amalequita. Então quer dizer, os amalequitas continuaram porque Saul não cumpriu a sua missão. Deus tinha um plano, porque nós sabemos que foram os amalequitas que, quando Israel saiu do Egito, eles fizeram papel de muçulmano, né? Os amalequitas. O que eles fizeram? Vieram por trás da turma, porque você sabe, numa caminhada pelo deserto, os homens acabam tomando mais à frente. Os jovens que andam mais rápido tomam mais a dianteira, mas os amalequitas fizeram papel de muçulmano. Vieram por trás da multidão e assassinaram muitas crianças, assassinaram muitas mulheres, e não eram muçulmanos. Será que essa raça descendeu deles? Mas fazer o quê? Uma coisa eu sei, que brevemente neste século o martelo de Jeová vai bater e não vai ter nenhum muçulmano que fique de pé. Então, esses amalequitas, eles vão atravessando a história do povo de Israel, mas hoje, cadê eles? Assim como Deus disse que ia exterminá-los, não só eles, existem outros povos que foram exterminados. Por que foram exterminados? Pelo seu pecado, que era contumaz, não adiantava ouvirem a verdade. Pessoas que se prestavam sempre
os piores atos de um ser humano. Os filisteus, por exemplo, que também foram exterminados da face da terra, tinha um tal de deus Dagon, e o deus Dagon deles, o que era? Era um deus, cintura para cima homem, cintura para baixo peixe. Já demonstra a ignorância, né? E no meio a barriga era oca, uma estátua imensa com uma barriga oca, que era uma fornalha. E o que eles jogavam dentro dessa fornalha? Crianças, para servir de sacrifício para as suas prosperidades, para as suas exaltações. Era esse o Deus dos filisteus. E eu pergunto, quem tem um Deus desse não tem que ser exterminado? Será que Deus era injusto, como alguns loucos dizem por aí? Eu jamais servirei o Deus do cristianismo, dizem os malucos. Por quê? Porque ele mandava exterminar. E eu pergunto, o que resta para um povo que faz um negócio desse? O que resta? Será que ninguém tem fome e sede de justiça? Mas sendo que eles pegavam os filhos dos outros, né? Todo mundo gosta de fazer grandes sacrifícios. Pega os seus filhos então, né? Os muçulmanos adoram matar. Ué, pega os seus filhos. Não, os filhos deles não, tem que pegar os dos outros, né? É sacrifício a um tal de Alá e a uma prostituta chamada Maomé, né? Devia ser prostituta, homossexual, essas coisas que não prestam. Porque para fazer o que eles fazem, só mesmo tendo um tipo de Deus desses, horripilante, que não presta para absolutamente nada. Então Dagon, quando ele jogava as crianças, acendia a fornalha, aquela barriga toda estava em brasas, jogava crianças lá dentro. E para que ninguém ouvisse os gritos desesperados das crianças, às vezes crianças com 2, 3 anos, olha os gritos aonde vão. Aí eles criavam um sistema de dança e música. Na hora que jogava a criança, para que ninguém ouvisse aqueles gritos agoniantes, começava todo mundo a batucar, dançar, gritar, cantar. E eu pergunto, se você tivesse com um botão na mão para exterminar um povo desse, você apertaria ou não o botão? Eu não pensaria 2 vezes. Um povo desse que depois de ver Israel cultuando um Deus vivo, vê que Israel, o Deus de Israel, libertou-os do Egito, mandou maná, fez a rocha jorrar água, guiou com a nuvem, guiou com a coluna de fogo, abriu o mar vermelho, sepultou os perseguidores, os ditadores da época que eram os egípcios. Um Deus que faz uma coisa dessa, gloriosa. Lá estão os filisteus do lado, tremendo quando Israel saiu do Egito, eles tremeram, mas não se converteram. Resta mais alguma coisa para um povo desse? Tem que viver um povo desse? Não pode. Um povo desse não tem condições de viver, porque quanto mais vive, mais atrocidades fazem. E nós já vimos que a maldade dos homens, ela tem um limite para Deus. Quando Deus falou que ia exterminar esses povos de diante de Israel, ia dar a Israel aquela terra boa, como ele disse, mana, leite e mel, Deus falou assim, estou aguardando apenas até que se complete a medida dos amorreus. O que era? Ou seja, Deus estava esperando eles pecarem um pouco mais para se tornar uma situação intolerável. E esse é o recado que nós temos para dar para todos os povos, tribos, línguas e nações, e em especial para os muçulmanos. Os muçulmanos estão querendo fundar partido político no Brasil. Afinal de contas, a democracia é uma mãe. E todo governo tem que verdadeiramente ser democrático. Agora, eles vão usar, como já tem um documentário chamado Obsessão Islâmica. Tem um documentário, se você não assistiu, procure assistir, Obsessão Islâmica, e mostra como eles querem usar os países democráticos para se filiarem, criarem partidos e aí poderem politicamente influenciar na nação e praticar as suas atrocidades. E eles podem até achar que vão conseguir, mas
a hora de Jesus pisar no Monte das Oliveiras também se aproxima. E não vai fazer diferença quem estiver no poder, porque haverá só um poder. Haverá só um nome sobre todo nome. E a glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Pode ter muçulmano, Alá, Maomé no poder, pode ter quem for, porque nós vamos puxar pelo pé e desce, pode se curvar diante do rei que está em Jerusalém, ou se curva ou vai ficar trancafiado. Essa será a lei do milênio, entendeu? Então, meu irmão, os muçulmanos podem criar partido político à vontade, podem criar partido político, pode importar islamistas lá de onde quiser, do Oriente, pode naturalizar os brasileiros, pode montar os seus partidos. Jesus Cristo não entra em congresso. Jesus Cristo não tem partido. Jesus Cristo só tem a sua igreja remida e lavada no seu sangue. É com ela que ele governa e pisa o lagar do furor da sua ira. Não importa quem esteja no poder, Deus reina sobre tribos, povos, línguas e nações. Os muçulmanos podem entrar no poder à vontade, podem até somar a presidência, que já influenciaram inclusive na presidência, porque a presidente Dilma estava dando um discurso e dizendo que o Ocidente tem que acabar com essa como é que ela chama? Islamofobia. Presidente Dilma, dá um close aqui em mim, irmão. Dá um close, bem assim, pegando bem aqui, daqui para cá. Tá? A presidenta dizendo que o Ocidente tem que acabar com a islamofobia. Presidente Dilma, deixa a teologia para quem é formado, para quem conhece Deus. No Ocidente não existe islamofobia. O que existe é aversão a estupro, prostituição, assassinatos, decapitações e crimes covardes. Nós não temos nada contra o islamismo, temos contra as práticas desses assassinos rotulados de islamismo. Deixa esse negócio de religião com a gente, tá, presidenta? Então, irmão, nós cristãos, temos um Deus vivo de amor. Quantos de nós já não estava lá mergulhado no pecado, na lama, debaixo dos pés do diabo? E olha hoje o que somos. Nós temos um Deus vivo de amor. Eles não. O negócio deles é ódio. O negócio deles é matar quem não concorda. Algum de nós aqui já deu um tapa num católico? Algum de nós aqui já deu tapa num espírita? Algum de nós aqui já deu tapa num muçulmano? Não, nós seguimos o nosso barco, que cada um siga o seu. Essa é a realidade. Agora, quando um povo pratica as atrocidades como Amaleque, e como se pratica hoje tanta gente, aí, como principalmente o carro-chefe, são esses muçulmanos e o comunismo. Muçulmanos e comunismo é farinha do mesmo saco. É um caminho só, caminho do inferno. Quem vai tolerar um negócio desse? Quem que tenha fome e sede de justiça? Quem que ande na verdade? Irmão, eu quero pedir a Deus nessa noite que abençoe as suas mãos e o seu entendimento. Que você sente ali no seu computador, entre na internet e não fique perdendo tempo com divulgação do Flamengo, do Corinthians que foi campeão do mundo, que você não perca tempo com isso, que você faça a obra. Porque se você não fizer a obra, Deus te exclui e vai botar outro no teu lugar. Tá? Os adolescentes dessa igreja precisam saber que nós não estamos aqui para torcer para time de futebol nenhum. A cruz de Cristo é muito gloriosa para eu perder meu tempo dizendo meu timão. Eu não posso fazer isso. Eu não posso perder tempo com Flamengo, Fluminense, com Corinthians, com Botafogo. Eu não posso perder tempo com essas coisas e tendo lá diante de mim um livro para ser entendido, um Deus a quem eu tenho que depositar as minhas orações, um trabalho que eu preciso realizar. Libertação começa, meu irmão, rompendo todas as correntes, todos os elos.
E se tem uma coisa que tem escravizado a humanidade, se chama time de futebol. Você sabe o que os muçulmanos estão fazendo? Estão comprando por milhões de dólares clubes de futebol. Sabe quais clubes de futebol? Esses para os quais vocês costumam torcer muitas vezes. Esses que vocês dão audiência na televisão, enriquecendo os muçulmanos. Esses que vocês compram a camisa por um preço absurdo, R$1.000 uma camisa. E vocês estão enriquecendo eles, estão comprando tudo. São os tais do petróleo, são os que têm as pedras preciosas. Estão comprando tudo. E aí, vão comprar times também aí no Brasil, vão montar times no Brasil. Nossos filhos, nós temos, pais, que cortar o mal pela raiz. E não deixar se levantar mais. Dentro da nossa casa, nós temos que exterminar esse negócio. Temos que exterminar como? Na orientação. Semeando Cristo. Não é com agressão, não. É na orientação. É mostrando os valores, como profetizou Salomão. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Nós precisamos instruir nossos filhos, para que eles nunca sejam um católico, para que eles nunca sejam um espírita, para que eles nunca sejam um budista, para que eles nunca sejam um muçulmano. Nós precisamos instruir, para que eles nunca torçam para um time de futebol, porque enquanto está assistindo um time de futebol, 90 minutos, 1h30, quantos capítulos da Bíblia poderia ter recebido a revelação do Espírito Santo? Durante um campeonato, são dias de jogos. E quantas vezes nosso tempo não está perdido lá? Irmão, e cá entre nós, esse é o assunto que eu mais detesto falar. Eu acho que cada um toca a sua vida do jeito que quiser. Agora, quando Deus manda falar, é diferente. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, meu irmão, tem coisas que tem que ser mesmo exterminada. Se queremos crescer espiritualmente, precisamos exterminar algumas coisas da nossa vida. Se queremos trabalhar para Jesus, precisamos exterminar algumas coisas que nos impedem. Não é assim que funciona? Ou eu consigo fazer tudo o que eu quero e ainda assim servir a Jesus? Não dá, eu te garanto que não dá. Não dá. Se não dá para mim, não dá para você também. Eu tive que sacrificar tanta coisa da minha vida, irmão. Hoje eu estaria fazendo tantas coisas. Uma das coisas que eu estaria fazendo hoje, eu estaria sentado num banco aprendendo a fazer desenhos animados. E eu não posso. Eu não tenho tempo para poder. E olha que a minha intenção disso seria servir a Jesus. Pois bem, hoje o serviço que ele me tem chamado, eu não posso nem fazer isso. Agora, não pense você que eu não tenho orado. Não pense você que eu não espero uma brecha. Porque se Deus não levantar um, eu quero que ele levante a mim. Eu não desisto, irmão. Se Deus tem uma necessidade e ele não vê ninguém, pode ter certeza que eu já disse para ele, eis-me aqui. Agora, eu acredito que Deus queira somar com outros, né? Afinal de contas, eu vou fazer tudo na vida? Não posso fazer tudo. Eu tenho que contar com muita gente. Nós não somos, ou melhor, nós somos um corpo. Eu não posso pensar e andar ao mesmo tempo. Eu não posso ser mão e ao mesmo tempo ser cabeça. Paulo diz que somos membros uns dos outros, não somos todos os membros. Então, vamos ver o nosso texto aqui. Isso que eu falei foi praticamente um parêntese. Diz aqui, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens, sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Moisés e Arão, o Hur, subiram ao cume do outeiro. Irmão, você repara que cada um de nós guerreia numa posição diferente?
Josué, você pega o exército, vai lá para o meio do campo da batalha. Mas Moisés, Arão e Ur, que eu nem sei quem é esse Ur, não me recordo de quem é esse Ur, mas esses três aqui, pelo menos, Moisés, Arão e Ur, o que fizeram? Foram lá para fora da peleja. Foram para fora da peleja? Não, eles não foram para fora da peleja. Eles foram lá para o outeiro e de lá eles estavam guerreando. A posição que eles estão lá é importantíssima. Você entende que às vezes o que Deus quer que nós guerreemos não é com a espada na mão, é com a intercessão. Não é com as botas e as armaduras lá no meio da batalha, montando nos cavalos. Não, no reino de Deus cada um tem a sua função, e o importante e glorioso é que cada um cumpra a sua função, que ninguém deixe a peteca cair, irmão. Que cada um seja firme no projeto que Deus chamou, sabe? Se você já viu que Deus um dia te chamou para um projeto, seja ele, por exemplo, de música, não deixa cair essa peteca, porque vai mudar a dispensação e Jesus vai procurar os cantores. Se você tem gosto por um instrumento, teve a oportunidade, por que não está levando adiante? É uma posição de guerra. Hoje mesmo eu recebi do Senhor, nós vamos compor uma música, em sentido romântico, com tudo que temos direito, guitarra, contrabaixo, bateria, vamos fazer uma super música. Você sabe que as pregações que eu ponho aqui, elas são limitadas? Nos ouvidos de muita gente são limitadas, mas você sabe que eu posso transformar o que eu quero dizer em música, e isso atravessa as fronteiras, e isso, um ritmo contagiante, num determinado idioma, eu jogo a legenda em outro idioma que eu bem quiser, as pessoas serão atraídas pelo ritmo bonito da música e vão ler a mensagem lá embaixo. Isso é uma arma poderosa do Espírito Santo. Nós podemos compor uma música falando de um contexto, de uma família cristã indo para a igreja, adorando ao Senhor. Podemos falar da igreja sendo cercada. Podemos falar de muçulmanos incendiando igrejas. Tudo dentro da música. Nós vamos compor essa música. E vai atravessando as fronteiras. E eu tenho certeza que essa música vai criar tanta polêmica, muito mais do que os estudos e as pregações. Eu fiz um estudo intitulado A Trajetória de um Restaurador, onde eu só mencionei o meu depoimento de que era um macumbeiro, um espírita, um derrotado, um fracassado, fumando cachimbo de tranca-rua e recebendo baforada de pombagira. E só porque eu escrevi isso, hoje os nossos estudos estão na mão do secretário de Segurança Pública. Quem sabe ele não se converte, né? É o próprio diabo fazendo a obra que nós não temos condições de fazer. Por quê? Um estudo, um escrito. Imagina uma música, o que a música não faz. Uma música que eu nunca nem ouvi ela. Eu nem ouvi. Estava num programa de televisão alguns anos atrás, dizendo que se Adão fosse mulher, se chamaria, não sei o que, Ivo e Eva. Você lembra de uma mensagem, de uma música dessa? Adão Ivo, Adão Eva, uma história assim, inflamou a população, foi parar até na televisão. Queriam proibir a música do camarada, ele disse que não ia parar de cantar, deu uma polêmica danada, uma musiquinha que eu te confesso, eu nunca nem a ouvi. Ou seja, um é o caminho do que você escreve, outro é o caminho do que você prega, outro é o caminho do que você canta.
Deus está nos dando graça e nós vamos atingir todos os caminhos deste planeta. Nós vamos entrar pelo caminho do desenho animado, longa-metragem. Quem assistiu ontem à abertura do programa chamado A História de Esther? Vocês assistiram a abertura daquele programa? Você viram aqueles soldados que lutam no começo? Reparou que aquilo é um desenho animado? Não são homens, não. Aquilo é desenho animado. E é aquele ponto que um dia nós haveremos de chegar. Que tanta gente aí talvez não tenha nem percebido que aquilo era desenho animado. Aqueles soldados com aquela capa vermelha, tanto que não aparece nem o rosto. Justamente para que não seja detectado com facilidade que aquela abertura foi feita com desenho animado. É desenho animado aquilo. E várias cenas de guerra que aconteceram em Davi e vão acontecer agora nesse daí, a história de Esther, são desenhos animados jogados no meio de personagens reais. Nós vamos entrar por esse caminho. Nós vamos entrar. Só digo uma coisa, irmão, temos pressa. Se você tem esse chamado, corre. Pede a Deus para te abrir as portas, se ele tem o chamado, ele abre, e vamos em frente, porque nós não vamos poder perder tempo. Se não pudermos fazer uma coisa tão sofisticada como queremos, Deus vai nos dar recurso de fazer menos sofisticado, mas que nós vamos fazer, nós vamos fazer. E vamos jogar no mercado, e vamos encarar, e vamos brigar. Vamos brigar, porque quando nós jogarmos um DVD no mercado, alguém vai dizer, não, está proibido vender. Aí os lojistas não vão querer vender os nossos DVDs. O que nós vamos fazer? Vamos para o centro da cidade, vamos botar uma banca e vamos vender. E quem vai nos impedir de vender o nosso próprio produto? Nós temos 1000 caminhos, temos internet. Ninguém detém a obra de Deus, porque Ele já traçou os caminhos pelos quais Ele vai agir. Um dos principais caminhos que Deus traçou para Ele agir foi abrir as comportas da unção, da disposição, da valentia e da coragem. Esse é o principal caminho que Jesus abriu. Porque tem que ter disposição para jogar um vídeo na internet. Tem que ter disposição para pegar esse vídeo e jogar dentro de uma comunidade islâmica, onde o camarada é assessor da presidência, é não sei o que da OAB, é o dono do mundo, mas ele tem que ver que quem reina sobre o mundo é Jesus Cristo. Então, meu irmão, te prepare para guerrear. Vista as armaduras, adestre as suas mãos com as armas. Depende do interesse de cada um de nós. Eu já falei para você que Geração Jesus Cristo nasceu de um clamor. Eu estava clamando e dizendo, Deus, com um evangelho tão poderoso, porque essa cidade repousa em tão profundo sono? Deus, levanta uma voz, levanta alguém. E eu estava ali dizendo, Deus, não é possível. Tem terreiro de macumba para tudo que é lado, e cadê as igrejas? O catolicismo está aí dominando tudo, falando um monte de besteira, um monte de padre na televisão. Senhor, cadê? As rádios são todas aí falando besteira, cadê o evangelho? E Deus levantou alguém, levantou a mim mesmo. Mas eu não pedi para ele levantar a mim, eu pedi para ele levantar alguém. E ele olhou, quem melhor do que alguém insatisfeito com o mundo? Então, meu irmão, como está a sua insatisfação? Você está amigo do mundo? Está tudo na paz? Seguindo o nosso texto aqui, acontecia no verso 11 que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Ou seja, Moisés não estava lá no meio da guerra. Mas a posição dele era mais importante fora dela. Apenas com um gesto de mão, quando Moisés fazia assim,
levantava a mão, a força vinha sobre os israelitas, o Espírito de Deus se movia e Israel ia prevalecendo e derrotando os inimigos. Quando Moisés cansava o braço, que ele baixava, os inimigos começavam a prevalecer. E ele tinha que levantar o braço, mas não estava conseguindo, estava cansado. O que fizeram? Repousaram ele sobre uma pedra, sentaram ele numa pedra, eu não sei que jeito que deram, e essa pedra não é outro símbolo, senão o símbolo de Cristo, o símbolo da palavra, que é indestrutível, que vence tudo. Sentaram ele sobre uma pedra, repousaram ele em Cristo, e Israel prevaleceu, e Josué lá no campo de batalha recebeu a força que veio de Deus através da simbologia de Moisés e triunfou sobre os inimigos. Cada um tem a sua posição, irmão, descubra a sua. Não faça nada porque viu alguém fazer. Se Josué lá no meio da batalha dissesse assim: Moisés está lá no outeiro levantando a mão, eu vou para lá também. Simplesmente o exército ia ficar desfalcado lá no meio e Josué lá no outeiro não ia servir para absolutamente nada, porque cada um tem que estar na sua posição. Ninguém tira a vaga de ninguém no reino de Deus, porque no reino de Deus é Deus quem dá as vagas. E se é Deus que dá, ninguém tira. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém abre. Diz, porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, a puseram debaixo dele, para sentar sobre ela. Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Ou seja, Moisés recebeu ajuda até para manter as suas mãos sustentadas, as suspensas. E diz aqui que as suas mãos ficaram firmes. As suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. Ou seja, Moisés, símbolo do próprio Cristo, como já vimos na simbologia, símbolo do próprio Senhor Jesus, manteve firme o seu povo, ali Israel representando a igreja em guerra, Israel representando a igreja em guerra, no deserto que estamos atravessando para herdar a terra prometida. As suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. Ou seja, esse sol se pôr é o fim da dispensação da era da graça, aonde consideramos que o sol esteja brilhando, porque o sangue de Cristo está aí resgatando almas. Estamos na dispensação do sacrifício de Jesus Cristo. É o maior brilho do sol, espiritualmente falando, de todos os tempos. Por isso a Bíblia diz, para nós que esperamos em Cristo, Ele virá com salvação debaixo das suas asas. Ele é o nosso sol da justiça. Esse pôr do sol aqui representa que foi até o fim, atravessou o dia inteiro, né? Ou seja, qual é o dia que nós estamos vivendo? É o dia chamado graça. Moisés, um tipo de Cristo, sustentou o seu povo até o fim. Irmão, nós estamos de pé, sabe por quê? Jesus está nos sustentando. E na simbologia de Moisés aqui, vê como ele sustenta até o fim. Ninguém vai impedir a nossa caminhada. Os muçulmanos podem ir se alegrando lá com o que eles estão fazendo, com os assassinatos das crianças. Mas o que mais nós precisamos? O que mais uma semente precisa se não ser regada com sangue justo, puro e inocente? Água não serve para regar a nossa semente, nós precisamos de sangue. É o sangue do Coliseu e das arenas que hoje nos dá a maior força, que fez a nossa árvore crescer tanto.
É graças aos leões que devoraram cristãos que hoje nós estamos de pé. É porque nós ainda ouvimos hoje o grito de crianças dilaceradas nas arenas do Coliseu de Roma. É porque ainda ouvimos aqueles gemidos, ouvimos aqueles gritos, ouvimos aqueles lamentos, aquelas angústias e aflições. É por elas que nós vamos até o fim. É por elas. E essa força nova que Deus está derramando hoje nesse ministério é pelos gritos das crianças cristãs que os muçulmanos estão assassinando. É por elas que nós estamos recebendo novas forças. Matem mais, porque nós vamos crescer mais ainda. E como eu sempre disse, Geração Jesus Cristo não veio para semear a paz. A paz que semeamos é cá dentro, como Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Quanto aos ímpios, nós faremos guerras constantes contra eles, até que chegue o dia de Deus exterminá-los. Porque tão certo, ou mais certo, que o ar que respiramos, certamente haverá um dia em que olhar-se-á e só se verá os justos. Mas e o ímpio? O ímpio vai se tornar cinza debaixo dos nossos pés. Então diz aqui: ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Quer dizer, até o fim da era, até o fim da dispensação. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. O que era Amaleque? Irmão, Amaleque representava a invocação dos mortos, dos espíritas. Amaleque representava a adoração de imagens de escultura dos católicos. Amaleque representava a covardia e o assassinato dos muçulmanos. A ira de Deus contra eles foi exatamente por isso, porque eles eram covardes e assassinos, vinham matando crianças, idosos e mulheres por trás quando Israel saiu do Egito. Eles eram covardes, eles não tiveram coragem de encarar o povo pela frente, os homens não tiveram coragem de encarar pela frente, não. Eles vieram por trás, matando idosos, matando jovens indefesos, matando crianças. Amaleque representa a covardia dos muçulmanos, o assassinato a sangue frio e inútil. Amaleque representa o medo que os muçulmanos têm de nos encarar cara a cara. Amaleque representa isso. Deus está dizendo assim: anota em um livro aí, Moisés, para a memória de todos os homens, de todos os tempos, de todas as gerações, e aos ouvidos de Josué, o teu substituto. Anota que eu vou riscar a memória deles de debaixo desse céu. Eu vou riscar a memória dos que invocam os mortos, dos que adoram a imagem de escultura e dos covardes e assassinos. Anota aí. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira. Nós temos o nosso altar também já edificado. E mande mais essa mensagem de recado para as comunidades islâmicas. O nosso altar dos cristãos já está edificado. É o pranto, é o choro das mães, é o pranto das crianças, são as crianças esquartejadas, são aquelas que foram com a cabeça explodida com bombas. Esse é o nosso altar, é sobre isso que nós nos inclinamos e adoramos o que vive para todo sempre, pelos séculos dos séculos sem fim. Esse é o nosso altar é sangue, o nosso altar é sangue, o nosso altar é pranto, o nosso altar é lágrima.
O nosso altar é sangue, suor e lágrima. Esse é o nosso altar. Mas no nosso altar não tem covardia, não tem hipocrisia, não tem engano, não tem adoração dos mortos, não tem adoração de imagem de escultura. O nosso altar não tem covarde. Que fique um recado para o Brasil. Eu pelejarei contra o islamismo, contra os muçulmanos, até os ver exterminado. Covardes e assassinos, é isso que são. É isto que são. Divulguem esse vídeo, por favor, põe para a Receita Federal, para onde achar, porque quanto mais mexem com a gente, mais a gente cresce. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração, até exterminar. Eles já estão na mira de Deus. Deus está esperando que a medida transborde. Quando a medida deles transbordar, o juízo virá como uma grande tsunami e não deixará pedra sobre pedra. Deus está esperando que alguns entendam os fatos e reajam. Deus não deixará de regar o seu evangelho com sangue de inocentes. Agora, muitos, mesmo convivendo com essa regadura de Deus, ainda assim conseguem permanecer inertes. Irmão, faça alguma coisa. Escreva um texto. Escreva um livro. Compõe uma música. Faça um texto em áudio. Faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa, meu irmão. Dobra os joelhos. Pede a Deus uma frase. Pede a Deus uma frase. Você tem ideia de que essa frase tem causado no mundo? Bíblia sim, Constituição não. Até os norte-americanos estão desesperados com esta frase que Deus nos deu aqui no Brasil. Bíblia sim, Constituição não. Irmão, peça a Deus uma frase, uma palavra. Peça a Deus alguma coisa. Agora, não fica de braços cruzados. Não deixe o tempo passar diante de você, porque ele vai passar. Faça alguma coisa. Não venha para a igreja para que Deus te dê aquilo que você quer. Não, venha para a igreja para que você dê para Deus o que Ele quer. Afinal de contas, não foi essa a grande frase que transformou a minha vida e a vida de tantos? Deus, eu não vim na tua casa para que o Senhor faça o que eu quero. Eu vim para conhecer o que o Senhor quer de mim. Peça a Deus uma frase, meu irmão. Peça a Deus uma frase. Se Deus der para você uma frase, com certeza, quando você comunicar aqui, Ele vai confirmar aqui conosco, e nós vamos usar a espada que Ele der para desfazer as obras do diabo. Não tem ninguém de nenhuma religião mais apavorado com alguém, senão o que estão os pagãos apavorados com o simples nome Geração Jesus Cristo. Irmão, e nós não precisamos de lugar para nos reunir, nós não precisamos de tijolo para nos cercar, não precisamos de cadeira. O que nós precisamos, nós temos, e isso não perderemos, que é o Espírito Santo de Deus. Aonde Ele está, está a sua igreja. Então nós vamos concluir. Disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Quem é que faz as guerras? É o Senhor. Quem determina o tempo da guerra? É o Senhor. Quem é que vai fazer a guerra? É o Senhor. Mas a quem que Ele vai usar? A cada um de nós. Amém? Portanto, irmão, desperta, você que é Josué, você que é Moisés, você que é Ur, você que é Arão. Desperta, desperta tu que dormes. Ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém. Sempre vou lembrar.
Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e bondade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e bondade, da fé e da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam, mas nunca negavam sua fé de cristão. E é um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Mais uma vez, vou lembrar. Sempre vou lembrar da coragem, do amor,
de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. E é um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração.